Apesar dos estudos e das técnicas avançadas sobre esse assunto, o crescimento capilar é rodeado de mitos e verdades. Aposto que você já ouviu várias receitinhas, não é não? Para ajudar a desmistificar, será que realmente vale a pena? Será que é verdade ou não? Alguns desses mitos, a gente recebe o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, doutor! Feliz ano novo, Abi. Feliz ano novo, Léo. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse início de ano com vocês e com todos também que estão em casa, muito boa tarde. Muito bom, doutor. A gente quer, sempre quando começa um novo ano, crescer profissionalmente, crescer com dinheiro na conta, não é? Todo mundo... E cabelo também, porque muita gente fala, quer saber, quero mudar meu cabelo esse ano. Muita gente decide renovar, não é? Ano novo, cabelo novo. Então, gente, por exemplo, que alisava muito cabelo, quer saber? Vou assumir. Total. Não é? Sim. Acho que esse ano, por exemplo, fez um check-up, viu que lá a saúde não estava boa, cabelo caindo por causa da saúde, vou melhorar porque quero esse crescimento também dos fios. Isso já é um bom passo, doutor, para a gente começar a pensar em crescimento de cabelo? Totalmente. Inclusive, o início de ano, eu acho que é o momento que na clínica e no consultório de tricologia, pelo menos lá em São Paulo, na nossa clínica, é um dos momentos onde a maioria das pessoas, elas procuram iniciar o tratamento capilar. Acredito que, por exemplo, no fim do ano, acaba encontrando aqueles familiares que sempre falam, nossa, seu cabelo tá tão curtinho, ou seu cabelo já foi mais cheio. E geralmente eu acho que aqueles comentários, até algumas provocações de algum parente ou outro daquela tia mais cri-cri, eu acho que talvez acabe virando uma provocação que estimula a tomar uma atitude, uma decisão, né? E também, justamente iniciar o ano com essa autoestima, com uma proposta de melhorar a saúde, qualidade de vida, atingir novos objetivos, eu acredito que as pessoas cuidando da saúde, com toda certeza, irá favorecer muito o desenvolvimento de novos fios de cabelo e melhorar aquilo que já existe. Boa. Então eu já vou começar com as perguntinhas e a gente vai falando no meio do caminho. É possível acelerar o crescimento capilar? Isso é mito ou verdade, doutor? Isso é verdade. Tá? É possível acelerar o crescimento capilar, mas é importante a gente se atentar a uma coisa. Tem pessoas que às vezes elas falam, eu gostaria que meu cabelo fosse maior. Sim. Aí você pergunta para a pessoa, da onde você se lembra? Seu cabelo já atingiu qual comprimento? Aí às vezes a pessoa fala, meu cabelo nunca passou do ombro. E naquele momento o cabelo dela está na altura do ombro. Então é importante lembrar que o cabelo de qualquer pessoa, ele tem um cronograma de crescimento. Esse cronograma ele vai durar entre 2 a 5 anos de duração. Cada ano o cabelo cresce mais ou menos 20 centímetros. Então o cabelo que cresce por 2 anos chega a 40 centímetros e o cabelo que chega por 5 anos de crescimento fica com 1 metro de comprimento. Aquele cabelão dos sonhos que chega na cintura ou até o quadril. Sendo assim, essa determinação do período ela é genética. Então tem pessoas que já têm uma característica genética de ter um cabelo mais alongado, enquanto outras têm ele mais curto. Mas existem as situações que por alguns fatores, incluindo a alimentação, a pessoa ela pode ter realmente um retardo no crescimento. Então às vezes a pessoa ela, de fato já teve um cabelo bastante longo, mas devido a mudanças comportamentais de alimentação, esse cabelo se torna mais curto e fraco porque ele cai precocemente. Então, ajustar a alimentação ou identificar o que está causando, como alterações hormonais, pode sim ser a chave de fazer ele crescer mais rápido. E isso faz todo sentido, porque muita gente deve lembrar, quando eu era criança, eu tinha um cabelão quase nas costas, não é? E aí depois você vai crescendo e você fala assim, não consigo mais deixar aquele cabelo, porque provavelmente os hábitos mudaram, muita coisa mudou. Totalmente. Boa, então fica de olho aí. Vamos para a próxima. A alimentação afeta o crescimento capilar? Mito ou verdade, doutor? Esse é totalmente verdadeiro, tá? Por que afeta tanto? A gente pode concentrar nas 3 principais vitaminas ou minerais que estão relacionados ao ciclo do cabelo. Vitamina D, vitamina B12 e ferro, tá bom? Então, onde que nós vamos conseguir a vitamina D? A vitamina D nós vamos conseguir basicamente através da exposição direta ao sol, com exposição na maior parte do corpo, que acaba sendo um pouco contraintuitivo, já que muitos colegas dermatologistas recomendam a não exposição ao sol. Desta maneira, a maioria das pessoas se escondem do sol, causando deficiência desse nível, que inclusive atualmente atinge cerca de 60% da população mundial a deficiência de vitamina D e quase 90% a insuficiência de vitamina D.
Segundo ponto, vitamina B12 nós vamos encontrar em maior abundância em alimentos de origem animal, principalmente nas vísceras, como fígado, coração, moela, que não faz mais parte do paladar das pessoas. Sendo assim, a maioria das pessoas acabam desenvolvendo essa deficiência também. E o ferro nós vamos encontrar em grande abundância também nas vísceras, coisas que a maioria das pessoas tem um pouco de aversão ao paladar, Exato. de não comer. Aí falam, mas eu como verduras escuras, mas não tem uma concentração tão alta assim. Então, nesses casos, para quem não tem uma alimentação tão balanceada, pode sim ter comprometimento do crescimento do cabelo. Então, a falta de B12, ferro e vitamina D pode comprometer diretamente. Então, é importante procurar um especialista, seja um nutricionista, seja um tricologista, algum profissional que vai balancear suas necessidades dietéticas para que você não sofra com deficiências ou insuficiência desses nutrientes. Que demais, doutor. E isso depois faz toda a questão para o corpo inteiro, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala do cansaço, falta dessas Verdade. vitaminas, aí não tem força para nada, nem o corpo para levantar tem muita força. Isso. Porque imagina o Que legal. seguinte, se a gente não tem nutrientes suficientes para manter o cabelo, imagina para manter o cérebro funcionando. Às vezes vem a pessoa com aquela reclamação, nossa, me dá um lapso de memória, ou eu não consigo concluir um raciocínio. Com toda certeza, porque a vitamina B12 ela também serve para a função neurológica. O ferro ele serve para transporte de oxigênio e produção de energia pelo nosso corpo. Nem a tireoide funciona bem. Tanto que existem muitas pessoas que têm o chamado tiroidite subclínica ou hipotireoidismo subclínico. E nem sempre é um problema tiroidiano propriamente. É importante investigar, porque às vezes a pessoa tem uma ferritina totalmente baixa, uma anemia discreta. Então, todos esses pequenos problemas silenciosos se deixam acumular, lá na frente dá mais trabalho de reverter. Então, cuida desde já. Perfeito, doutor. Essa é legal. Massagem capilar faz o cabelo crescer mais rápido, doutor? Isso é mito. Isso tá é só bom? gostoso. Exatamente. Né? Sabe de onde que vem essa ideia? Porque a ideia de massagear o couro cabeludo vem de que, se você massageia o couro cabeludo, você ativa a circulação sanguínea, aumentando a oxigenação. Porém, o que é a oxigenação? A oxigenação é o oxigênio que é transportado já no sangue, certo? Então, o nosso couro cabeludo ele é altamente vascularizado. Se ele não estiver recebendo a circulação, gente, vai acontecer um evento chamado necrose. O couro cabeludo ele morre. Ou seja, você não precisa estimular mecanicamente. Afinal de contas, o Todo-Poderoso ele construiu o nosso organismo de uma maneira totalmente dinâmica para que nós não precisássemos fazer certas manutenções tão básicas assim. Se não, se nós dependêssemos do atrito mecânico para ativar a circulação, a maioria das pessoas não teria nem mais couro cabeludo atualmente, né? Então, não é necessário, mas você pode fazer para relaxar. Boa. Vamos para a próxima. Essa também é legal. Minoxidil faz o cabelo crescer mais rápido, doutor? Isso é mito e verdade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Explicarei por quê. O minoxidil, eu já falei em outras vezes, que ele é um remédio que quando ele foi criado era para tratar pressão alta, Certo. hipertensão arterial. Sendo assim, ele é uma medicação que o efeito no cabelo é um efeito secundário, ou seja, um colateral. Dessa maneira, não dá para atribuirmos que todas as pessoas terão efeitos colaterais. E além disso, ainda não é totalmente claro na literatura científica por qual meio que ele vai agir no couro cabeludo. Um dos atributos dado a ele é que, por ser um vasodilatador, ele melhora o fluxo sanguíneo. Só que entra complementando a resposta anterior. A gente precisa, de fato, aumentar o fluxo sanguíneo? Vou te falar pela minha experiência de atender tantas pessoas e ver tantos resultados no dia a dia do consultório. Não é necessário ficarmos usando vasodilatadores e nem ativadores de circulação. Basta tratarmos a causa do problema. Então, nesse contexto, minha opinião, baseada na minha experiência, ele não vai fazer o cabelo crescer mais rápido. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá. nessa. Temos a perguntinha da Cássia de São Paulo. Boa tarde. Qual é o tempo médio para a queda de cabelo pós-parto deixar de acontecer? Existe algo a ser feito além de ficar desesperada? Beijo, Cássia. Fica desesperada não, tudo tem solução. A Cassinha tá passando por um problema que várias mulheres passam, né, doutor? Com certeza, Cássia, não há do que se preocupar, tá bom? O que acontece brevemente? Quando você engravida, o nível de estradiol,
que é o hormônio feminino, ele vai lá nas alturas. Muitas Certo. vezes ele se eleva de 10 a 20 vezes mais. E ele é um hiperestimulante do ciclo do cabelo, fazendo com que o cabelo cresça por um longo período de tempo, inclusive ficando sem cair. Tanto que muitas mamães falam que na gravidez o cabelo ficou maravilhoso e praticamente não caiu um Verdade. fio. Aham. Mas quase 9 meses sem ter queda, essa conta precisa fechar. Afinal de contas, queda de cabelo é algo natural. Natural. Então, este acumulado ele virá quando os níveis de hormônio voltarem ao normal. Seu corpo está passando por uma adaptação nessa fase chamada puerpério. No normal, se tudo estiver de acordo com a sua saúde, com a sua alimentação, esta queda ela não deve ultrapassar 6 meses, ok? Porque entre o cabelo desligar da raiz e cair, leva mais ou menos umas 12 semaninhas. Porque o cabelo ele é lento, então ele tem o tempo dele. Então o cabelo que caiu hoje da sua cabeça, ele começou esse processo em outubro do ano passado. O cabelo que vai cair em abril está se desligando da raiz agora. Então de 3 a 6 meses é o tempo para que esse efeito passe. Agora, se você tiver com uma ferritina muito baixa, uma vitamina B12 baixa, uma vitamina D baixa, zinco baixo, isso pode afetar ainda mais e prolongar esse processo. Principalmente nessa fase que exigiu tanto do seu corpo e ainda mais que vai exigir mais por causa da alimentação. Então, o aleitamento exige muito da saúde da mãe. Por isso, cuide da alimentação e, se você puder, procure um bom nutricionista para balancear a sua dieta. Boa, perfeito, doutor. A próxima. Essa aqui acho que um monte de gente quer saber. Receitas caseiras podem acelerar o crescimento capilar, doutor? Só se for receita caseira, que o Léo recomenda de fazer, por exemplo, uma bela de uma salada com espinafre, rúcula, couve, manteiga. Esse tipo de receita. Esse tipo de receita. Bastante ferro, né, doutor? Rico em ferro, né? sim. Isso? Perfeito. Se Vou for esse tipo fazer. de receita, Vou fazer, ok. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão invertendo as vias de administração de alimentos. Coloca na cabeça que tem que colocar no corpo, né, doutor? Exatamente. Tá pegando o ovo e passando na cabeça, tá pegando a abóbora e passando nos fios de cabelo. E aquilo que era para comer vai pro cabelo, e aquilo que era para ir pro cabelo tá indo para qualquer outro lugar. Então, receitinhas caseiras de misturar um monte de coisa e melecar a cabeça, só vai deixar seu cabelo com cheiro e a pele grudenta. Então, evita fazer isso, porque dependendo do que você passar, ainda serve de alimentos para bactérias. Boa. Vamos para a próxima perguntinha. Vamos lá. Essa aqui. Essa daqui, doutor, você acha que você vai comprar briga, doutor? Vamos ver. Babosa faz o cabelo crescer mais rápido? Vamos falar sobre uma coisa. Nem tudo a gente vai encontrar respostas científicas, porque ciência custa dinheiro. Dinheiro. E tempo e um grupo de pesquisa interessado em fazer essa pesquisa. Então, tudo aquilo, quando a gente fala de métodos caseiros, não dá pra gente anular totalmente, porque não tem comprovação. Agora, se nós formos falar empiricamente, o que a babosa no máximo pode fazer? A babosa é rica em vitaminas, como vitamina E, e substâncias que a gente chama de aminoglicanas e proteoglicanas, que são substâncias hidratantes. Então, o fio de cabelo, se você faz algum tipo de química no cabelo, como por exemplo luzes, o seu cabelo tende a ficar mais seco. Então, usar a babosa é um dos mais potentes hidratantes e nutridores para a fibra do cabelo. Então, use a babosa para cuidar do fio do cabelo. Ela não vai fazer o seu cabelo crescer mais rápido, mas que vai deixá-lo mais bonito, mais sedoso, com aspecto mais volumoso devido à hidratação, isso vai. O povo vai adorar essa resposta. Maravilha. Já gostei, já gostei. Tem perguntinha de WhatsApp. Tem a perguntinha de... E a Júlia, por ser, eu ia fazer a mesma pergunta, viu, Júlia? Muito obrigado. Boa tarde. O uso da finasterida auxilia contra a queda de cabelo? Obrigado, Júlia. Pergunta excepcional. A finasterida é um remédio que a Júlia não deve usar, porque a finasterida é um remédio usado para tratamento de câncer de próstata. Inclusive, a bula do finasterida está escrito que é totalmente contraindicado que mulheres entrem em contato com esta medicação. Então, muitas vezes, quando entra fórmulas manipuladas, o paciente nem vê bula. Manipulados não tem bula, tá? Mas saiba que, sendo manipulado ou não, mulher não pode ter contato com finasterida. Finasterida, ele até pode entrar em alguns casos, eu não prescrevo, mas pode indicar em casos de alopecia androgenética, que é a calvície, porque ele vai tratar uma enzima produzida na raiz do cabelo, mas é só neste tipo de queda. Por exemplo, que a Júlia tem uma queda de cabelo provocada por uma má alimentação, porque a ferritina está muito baixa.
Não adianta usar o finasterida, que é para tratamento de calvície. Não vai resolver o problema da Júlia. Então, o mais importante é a Júlia descobrir o que está fazendo o cabelo dela cair. Aí, a partir disso, dá para resolver. Boa. Vamos para a próxima. Ah, isso aqui também é legal, doutor. Cortar as pontas do cabelo faz ele crescer mais? Porque todo mundo fala assim, é bom dar uma cortadinha para ele crescer mais forte. Sim. E aí? Eu acho que esse mito, ele foi criado para cabeleireiros. Por cabeleireiros. Mito? É mito. Mito de verdade? Totalmente mito. Nossa. Eu escutei muito isso também. E falava assim, cara, raspa o cabelo que ele vem com toda a força. Não vem, não. É um mito, mas faz sentido. Ah. Vou explicar por que faz Tá. sentido. O nosso cabelo, ele nasce como uma pirâmide. Pensa numa pirâmide, como que é a pontinha? Fina. Fina. E conforme ela vai para a base, ela engrossa. Engrossa. Ok? Aham. Nosso cabelo, ele nasce dessa forma. A pontinha do fiozinho novo, ela é fina. Só que conforme ele cresce, ele engrossa. Aham. O cabelo, ele aumenta de espessura a cada mês de crescimento. Quando chega 1 ano do primeiro ano de crescimento dele, ele já tá grosso. Então, se você, por acaso, te raspar o seu cabelo, você vai cortar toda aquela base que é mais fininha. Mais fininha. Só que o que vai continuar crescendo Ah, é o do volume. é o do volume. Aham. Então, não foi o ato de cortar. Ele iria continuar crescendo grosso do mesmo jeito. Um outro ponto também que acontece falando de mulheres, Aham. e nós homens é pouco perceptível, nas mulheres é mais. Quando a mulher passa por uma queda de cabelo, normalmente vai cair os cabelos maiores e os cabelos que vão nascer são mais curtinhos. Aham. Então vai dar aquele contraste entre os fios novos que estão repilando o couro e os fios maiores que sobraram estão no comprimento. Que ficou raso, fino, doutor esmilinguido. Exatamente. Aí você espera mais ou menos uns 6 meses, esse cabelo já vai estar o quê? Mais na altura de um cortinho Chanel. Só que aquele cabelo maior antigo também cresceu. Aí o que acontece se você cortar na altura do Chanel? Os antigos encontram os mais novos, que dá uma sensação de volume. Então a percepção de volume ela é real, mas não significa que cresceu. É uma ilusão de ótica. E fazendo uma piada à parte, eu acho que foram alguns cabeleireiros que inventaram isso para aumentar a frequência com que as mulheres vão ao salão para cortar o cabelo e fazer um faturamento um pouco mais residente. Faz todo sentido.